Aí, o maluco falou, explica aí o filme, beleza? Na thumb do Sessão Nerd. Detalhes que você perdeu em Interestelar. Na thumb. Não entenda. Sinta. Exatamente o que eu falei, perfeito? Tem que entender o filme, tem que sentir. Uma coisa não dá pra negar. Esse diretor é maluco, esse Nolan. Ele é bom pra caralho, mas ele é maluco. Bora. Don't let me leave, Murph! No! 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 Interestelar se passa num futuro onde as condições do planeta ameaçam a sobrevivência humana, levando a NASA a procurar um novo planeta para a humanidade chamar de lar. E hoje você vai conhecer não só os detalhes, easter eggs e efeitos especiais, mas também respostas de forma simples a todas as dúvidas. Quem são eles? Qual é a quinta dimensão? Por que o tempo passa de forma diferente? Buraco de minhoca? Buraco negro? E o principal, o que realmente acontece no final? Esse é um vídeo completo. Vamos percorrer o filme do começo ao fim. Usei o livro A Ciência de Interestelar como base para algumas das respostas. Então deixa o like, confira a inscrição e vamos para o vídeo. Eu tô fascinado pelo Por filme. incrível que pareça, os relatos sobre a poeira são na grande maioria reais, pegos do documentário The Dust Bowl. The influence of Ken Burns' Dust Bowl documentary is profound on the film. Então até nisso o filme é pé no chão, pois uma catástrofe parecida assolou os Estados Unidos na década de 30. I really wanted to try and bring the audience's attention to the idea that not only could it happen like this, it actually already has happened even worse. E embora esteja apenas começando, os relatos são do Memorial de Murphy, visto nas cenas finais. A poeira não foi gerada por computadores, Something like a dust storm is very, very difficult to do with visual effects. mas sim com ventiladores soprando um composto alimentício. On the day, the town was covered. E falando sobre a produção, a casa da família foi construída baseada na pintura Christina's World. No caminho da escola, caça um drone através da plantação. O milho foi cultivado pela própria produção. The corn is all here because of the script. Sendo mais preciso, plantaram 340 hectares de grãos, vendidos ao término das gravações. Which, at the end of the day, we ended up making all of it back because they cropped it pretty well. Por que ele voou tão baixo? Eu não sei. A baixa altitude do drone é devido à mesma anomalia gravitacional que atrai as ceifadoras à casa. E seguindo com a regra quanto menos computação gráfica, melhor, o drone voando é real. The whole drone, it was basically a giant model airplane. As crianças estudam na Longview School, homenagem à escola em que o ator Matthew McConaughey estudou. E eu nunca tinha percebido que enquanto Murphy tenta desvendar a mensagem em Morse, aqui está escrito 5, mas tem 6 riscos. Recebemos Valeu. a pontuação do Tom. Vai ser um excelente fazendeiro. Esse diálogo parece bobo, mas revela que a escola induz os alunos a serem fazendeiros devido à demanda por comida. O mundo precisa de fazendeiros. Afirmado por esses desenhos de tratores e cultivo feito por crianças. Ao chegar em casa, descobrem que o fantasma é na verdade uma anomalia gravitacional, Não é um fantasma. É a gravidade. a mesma que afetou o drone e as ceifadoras. Essas imagens de bastidores mostram como o diretor Christopher Nolan produziu a mensagem. Desvendando que na poeira estão coordenadas em código binário, Coordenadas. seguem elas até a NASA. Somos da NASA. Na sala de reuniões está o logotipo da missão Lazarus e a foto de seus 12 integrantes. Elas estão desfocadas para esconder a participação de Matt Damon, segredo só revelado no final. Missão Lazarus. Prevendo o fim da humanidade, a NASA enviou 12 cientistas para outra galáxia. Enviamos pessoas até lá. Há 10 anos. A missão, cada um visitar um planeta diferente, retornando dados sobre a viabilidade de sustentar a vida humana, sendo apenas 3 desses planetas revelados promissores. E se o planeta não se mostrasse promissor? Por isso a valentia. E no meio de toda a ciência, Interestelar também possui algumas referências religiosas. Lázaro, por exemplo, foi ressuscitado por Jesus. Lázaro voltou dos mortos. Assim como o objetivo da missão é restituir a vida humana. Literalmente me fizeram levantar dos mortos. Lázaro. O nome vem do hebraico Eleazar, ou seja, Deus ajudou. E isso é interessante no sentido mais profundo, pois até este momento, a NASA não tem certeza de quem são os seres que nos ajudam, entendendo eles como seres superiores, cuidando de nós, assim como a crença popular em Deus. And I also made the case very strongly for some feeling of religiosity sentido. to it, even though the film isn't religious. Missão Endurance. Professor Brand convida Cooper, ex-piloto da NASA, para participar da missão Endurance. O objetivo agora é visitar esses 3 planetas promissores. Enquanto Brand resolve uma equação possibilitando a retirada em massa dos habitantes do planeta. Nós não devemos salvar o mundo. Devemos sair dele.
Mas esse é apenas o plano A. Caso não dê certo, possuem o plano B. Por isso tem o plano B. Repovoar o novo planeta com embriões humanos. Viagem interestelar. Mas viajar para outra galáxia levaria milhares de anos-luz. Então, como conseguem fazer isso em Interestelar? A resposta é um buraco de minhoca, que nada mais é do que um atalho, encurtando a distância entre dois pontos. No caso, nossa galáxia Isso e a aí. outra galáxia. Imagine que o Isso aí eu entendi no filme. Pra quem me chamou de burro, no filme dava pra entender tranquilamente, tá ligado? Tem um papel, você dobrou a distância e curtou. É simples. universo é uma maçã. Assim, uma formiga pode atravessá-la dando a volta pela superfície. Agora, com um buraco de minhoca, é capaz de encurtar significativamente esse trajeto. Um buraco de minhoca não ocorre naturalmente. Eu faço todo dia no Fórmula 1, undercut, né? Alguém colocou ele lá. Eles. Sim, se existe um buraco de minhoca grande o suficiente para passar uma nave, é porque algum tipo de inteligência o criou. Em Interestelar, são chamados de eles, e logo descobrimos quem são. Próxima a Saturno. A proximidade do buraco negro a Saturno é muito oportuna, pois é conhecido como o deus da agricultura e do tempo, dois dos temas centrais do filme. Após aceitar a missão, se despede de Murphy. Quando você tem filhos, torna-se o fantasma do futuro deles. No final, descobrimos que o piloto literalmente era o fantasma de sua filha, se comunicando com Murphy através do Tesseract. A primeira frase da garota também prenuncia isso. Pensei que você fosse o fantasma. Após um diálogo emocionante, É verdade. Só estamos aqui para sermos memórias para nossos filhos. parte para a missão sem conseguir se resolver com Murphy. E diferente da maioria dos filmes, em Interestelar, as cenas do espaço não usam fundo verde. No lugar, projetaram cenas pré-finalizadas. Assim, os atores puderam interagir e se emocionar com o mesmo cenário. It was incredible. I had an emotional reaction to seeing it. It was so beautiful. It was Irado. like looking at a great piece of art. As tomadas externas foram realizadas como se uma GoPro tivesse acoplada à nave, inclusive sem som, como são as coisas no espaço. E se reparar bem, o design da Endurance lembra o mostrador de um relógio, assim como o que Cooper dá a Murphy, com um fundo preto e as 12 marcações cinzas. Como eu disse, tempo é um dos assuntos principais de Interestelar. Nos rascunhos ainda fica claro um E, de Endurance, no centro da nave. Seu nome homenageia o navio que Ernest Shackleton usou na tentativa de chegar ao Polo Sul. Para as gravações, foi construído um modelo incrivelmente grande e bem detalhado. TARS, Case e Keep. A aparência de TARS e Case é inspirada no monolito de 2001, uma odisseia no espaço. Na maioria das cenas, um ator movimentou o robô, sendo removido na pós-produção. Correndo para resgatar a Dra. Brand, foi realizado com um quadriciclo, simulando o movimento da água. Câmara de sono profundo. Para a viagem até a órbita de Saturno, onde está o buraco de minhoca, a equipe entra em sono profundo. No material de bastidores, é dito ser uma cápsula criogênica, explicando por que são vistos sempre enrolados em cobertores ao acordar. Continuando com a ciência o mais pé no chão possível. Ela está em sono criogênico há quase 2 anos. Buraco de minhoca. Ao chegar a Saturno, avista um buraco de minhoca. É uma esfera. Sim, ao invés de um buraco bidimensional no espaço como imaginamos, o buraco de minhoca é na verdade uma esfera, exibindo uma versão distorcida da galáxia-alvo, que está do outro lado. Afinal de contas, o que é um círculo em 3 dimensões, se não uma esfera? O que é um círculo em 3 dimensões? E a explicação dada por Romilly é muito similar à de um enigma do horizonte. O buraco de minhoca dobra o espaço assim, para você pegar um atalho por outra dimensão. Buraco negro. É. Atravessando o buraco de minhoca, chega uma Verdade. nova galáxia, A gente chegou. onde preparam a visita ao primeiro planeta. O planeta é mais próximo de Gargantua do que pensávamos. O nome do buraco negro é uma referência ao personagem Gargantua, um gigante faminto da literatura. Essa é a representação visual mais perfeita de um buraco negro já produzida. Even Kip was surprised. Criada a partir de páginas de equação do Dr. Kip Thorne, ganhador do Nobel de Física e produtor executivo de Interestelar. And Paul's team brought the mathematics to life. O físico até recebeu um easter egg. Repare o nome do robô danificado do Dr. Man, Keep. além das equações no quadro de Brand terem sido feitas por ele. Tempo. Orbitar um objeto massivo como um buraco Esse maluco deve ser implica inteligente no pra caralho, tempo esse correr coroa, de né? forma diferente, no caso, mais lento em comparação ao da Terra. É o tempo. A gravidade naquele planeta vai desacelerar o nosso relógio drasticamente. Sendo cada hora no planeta Miller correspondentes a 7 anos terrestres.
E isso não é ficção. Você já deve ter ouvido falar na teoria da relatividade de Albert Einstein. É a famosa relatividade. O físico afirma que o espaço-tempo é como um tecido flexível. Imagine um lençol segurado pelas 4 pontas. Os objetos colocados sobre ele, o Sol, planetas e até nós mesmos, deformam esse tecido. A consequência dessa deformação é a chamada gravidade. Quanto maior o objeto, maior a deformidade, consequentemente, a gravidade. E quanto maior a gravidade, mais lento o tempo passa. Um exemplo prático disso são os satélites de GPS na órbita terrestre. Sua órbita está num campo gravitacional ligeiramente diferente do nosso aqui embaixo. Então o tempo passa mais lentamente na Terra se comparado ao satélite. Time on a GPS satellite clock advances faster than a clock on Earth by about 38 microseconds per day. So the system's computers correct for that. Planeta Miller. O planeta Miller tem a superfície coberta de água, possuindo ondas gigantes devido à proximidade com o Gargantua. No livro A Ciência de Interestelar, Kip Thorne oferece 2 possíveis explicações para as ondas. Devemos primeiro entender que, devido à enorme gravidade exercida pelo Gargantua, o planeta Miller é esticado como uma bola de futebol americano, tendo uma de suas extremidades sempre apontada para o Gargantua. A primeira explicação para as ondas vem do movimento do oceano, enquanto o planeta balança sob a influência da gravidade. A segunda são tsunamis, gerados também pela enorme gravidade do buraco negro. E já percebeu que as ondas são mais altas do que as nuvens? E isso não é ilusão de ótica. If the wave was 4,000 feet high, would it swirl the clouds out of the way? Would the clouds get in front of it? How would it be lit? A cena foi gravada na Islândia. We went to Iceland because having sharp sections of Batman Begins. Num local lindo, com águas rasas até a linha do horizonte, o que gerou certa dificuldade com o equipamento, mas agregou muito em realismo. Devido Muito à temperatura foda. da água, a atriz Anne Hathaway sofreu uma hipotermia durante as gravações. Anne didn't tell us until the end of the day, the first day we were out there, was that there was a hole in her suit. E sabia que a Ranger que pousa no planeta foi construída em tamanho real? The Ranger was a pretty fully developed, full-size spaceship. Inclusive, a cena em que desce a onda uniu gravações reais à computação gráfica. Doyle sendo levado também é fruto de efeitos práticos. A trilha sonora do planeta, composta por um tic-tac, simboliza o tempo, mas já ouviu falar que cada tique dessa música possui 1,25 segundos, correspondendo a um dia inteiro na Terra? Será mesmo? No final do vídeo eu coloco a prova. E voltando à história, com motores inundados... Moleque, é muito bizarro como absolutamente tudo no filme é pensado, tá ligado? É espantoso mesmo, assim, porque não tem ponta solta. Como diria lá o Richard, né? Não tem ponta solta. É tudo interligado. Tudo. Tudo faz sentido. Tempo precioso. Quanto vai nos custar, Brent? Muito. Décadas. Ao chegar a Endurance, descobrem ter se passado 23 anos. Lembra, cada hora no planeta Miller são 7 anos terrestres. Tá bom, mas se a missão é visitar planetas com dados promissores, por que foram ao planeta Miller? Acontece que, devido à dilatação temporal, a nave da missão Lazarus pousou há pouco tempo no planeta. Assim, os dados recebidos são apenas informações iniciais, enviadas após o pouso. Os dados que Doyle recebeu eram apenas o status inicial, ecoando eternamente. Na Endurance, Cooper assiste o filho crescer através de anos de mensagens. O nome dela é Lois. Olha ela aqui. Um garoto da fazenda que se apaixona por uma Lois parece uma referência a Homem de Aço, produzido por Nolan. Tom fala sobre o nascimento do filho. O nome dele é Jesse. E sua morte. Nós enterramos ele do lado da mamãe e... do Jesse. E ainda chateada com o pai, Murphy deixa sua primeira mensagem. Você me disse que quando você voltasse poderíamos ter a mesma idade. E hoje eu tenho a sua idade quando saio daqui. Agora adulta, a garota trabalha com o professor Brand para resolver a equação. Só precisa funcionar uma vez. Sua admiração pelo pai fica clara pela jaqueta, muito semelhante à que ele usava. Devido ao tempo perdido no planeta Miller, só possuem combustível para visitar mais um dos 3 planetas, restando o suficiente apenas para voltar à Terra ou começar uma colônia no 3º planeta. E você talvez tenha que decidir entre ver seus filhos outra vez ou o futuro da raça humana. Então escolhem visitar o planeta do Dr. Man. Tars, trace uma rota até o Dr. Man. Planeta Man. Após anos de isolamento, Man não resistiu e enviou dados falsos sobre o local. A verdade é que eu nunca tinha considerado a possibilidade de que meu planeta não fosse o ideal. O que você faria se estivesse no lugar dele? Antes de descobrirem ser um planeta inabitável, recebem a mensagem da morte do Professor Brain.
Eu só quero saber se você me deixou aqui pra morrer. Antes de morrer, Brand confessou nunca ter existido um plano A. Mas o plano A, tudo isso, todas essas pessoas e a equação. O plano sempre foi popular um dos 3 planetas com embriões. Ele nunca teve esperança de tirar o povo da Terra? Não. Sua equação foi resolvida antes mesmo da missão Lazarus partir, porém precisava de mais. Mais o quê? Mais dados. É preciso ver dentro do buraco negro. Cooper então decide voltar à Terra. Deixa eu ir pra casa. Mas não antes de uma pequena expedição com o Dr. Man, onde tenta matá-lo para não levar a nave. Desculpa! Eu não posso deixar você ir com aquela nave. A luta é meio desajeitada propositalmente. Nolan não queria muita coreografia, pois são 2 cientistas sem habilidades marciais lutando pela vida. Cooper é salvo por Amélia, enquanto Man tenta acoplar sem sucesso a Endurance, destruindo parte da estação. Cooper consegue acoplar. Enquanto isso, na Terra, Murphy queima um milho para seu irmão não ter motivos para permanecer na fazenda, assim acompanhando ela até a base da NASA, onde estariam protegidos da poeira. O problema aqui é que milho verde não queima. You know, Christopher, green corn doesn't burn. And he was like, well, in our movie it does. Plano final. A primeira ponta solta. Sem combustível, planejam usar o buraco negro como estilingue, impulsionando a nave até o planeta Edmunds. No meio da manobra, TARS é enviado ao buraco negro, a fim de coletar dados que possibilitem resolver a equação e retirar a população da Terra. Em seguida, Cooper desacopla para se livrar do peso extra. Desacoplar. De acordo com a interpretação do físico Kip Thorne, Cooper na realidade pretende obter informações da singularidade do buraco negro, a fim de salvar sua família e a população terrestre. E por isso compartilha com Amélia sua experiência enquanto é atraído pelo Gargantua. É estranho e curioso, mas no monitor pode ser lido LMAO, uma abreviação de Laughing My Ass Off, ou rindo pra caramba. Provavelmente algum engraçadinho dos efeitos especiais achou que ninguém perceberia. O que é o Tesseract? Cooper ejeta e é salvo por eles, sendo levado ao Tesseract, ou Hipercubo, que o aguarda na borda do buraco negro. Mas o que é o Tesseract? A estrutura foi construída por eles na 5ª dimensão, com o intuito de Cooper visualizar e interagir com as 4 dimensões. 3 dimensões espaciais, mais tempo. Imagine um prédio. Você pode circular de um lado para o outro, para frente e para trás, descer e subir as escadas. Essas são as 3 dimensões espaciais, sendo o tempo a 4ª dimensão, formando as 4 dimensões que vivemos. O problema é que o tempo anda continuamente na mesma direção, passado, presente e futuro, e permanecemos sempre presos ao presente. No Tesseract, o tempo é representado fisicamente, como mais uma dimensão física, possibilitando visualizar e circular por momentos restritos ao quarto de Murphy, sendo capaz de comunicar-se através da gravidade, como estabelecido anteriormente. A única coisa que pode se mover pelas dimensões, como o tempo, é a gravidade. Caralho, agora eu entendi. Cooper não viaja no tempo. Mas e o que é a 5ª dimensão? De acordo com o livro A Ciência de Interestelar, a 5ª é mais uma dimensão espacial extra, chamada por Thorne de Outback. Pense no nosso universo como uma membrana. A 5ª dimensão fica fora dela. Mas fique tranquilo, não é necessário compreender isso para entender o filme. Thorne ainda especula que após cair no Tesseract, a estrutura viaja através do bulk acima da nossa membrana até o quarto de Murphy. Sim, o Tesseract está ancorado no quarto da garota, como sugere o físico. Quem são eles? E quem são eles? A doutora Brand explica. Eles são seres de 5 dimensões. Para eles, o tempo pode ser só mais uma dimensão física. Cooper ainda teoriza que eles são humanos do futuro. Cooper, pessoas não construiriam isso. Mas vão um dia, não você e eu, uma civilização que evoluiu além das 4 dimensões que conhecemos. E eu não tinha notado, mas o livro na estante é o grande lugar nenhum, bastante apropriado levando em conta onde ele está. Existe paradoxo em Interestelar? Descobrimos que é Cooper quem envia as coordenadas da NASA e a mensagem para ficar. Don't let me leave, Murph! No! Ok, mas como Cooper chegou à NASA se foi ele mesmo quem enviou as coordenadas para chegar à NASA? E como os seres de 5 dimensões ajudam a humanidade a se salvar, se a humanidade precisava estar salva para evoluir até seres de 5 dimensões?
Parece paradoxal, Caralho. mas na verdade usa o princípio de autoconsistência de Novikov, que anula o paradoxo em viagens no tempo. Kip Thorne, produtor do filme, é amigo íntimo de Novikov. Primeiro devemos entender o que é um paradoxo. Vamos usar o exemplo mais conhecido, o paradoxo do avô. Imagine que você volte ao passado e mate seu avô antes de seu pai ser concebido. Você mudaria a história e passaria a não existir. Então, como voltaria ao passado para matar seu avô se você nem nasceu? O princípio de autoconsistência diz que se uma viagem no tempo fosse alterar o passado, criando um futuro diferente, então teria probabilidade nula de acontecer. No exemplo do paradoxo do avô, a arma falharia, não havendo paradoxo e mantendo a consistência dos fatos. Você ainda nascerá. Eles não nos trouxeram aqui para mudar o passado. Faz sentido. Então você não consegue mudar o passado, somente cumpre um papel como parte da história. If you had time travelers aboard the Titanic, they might have warned the captain about the iceberg, but he didn't pay any attention to them, like he didn't pay any attention to the other iceberg warnings. E acredito ser este o motivo da escolha do nome da garota. A lei de Murphy não significa que uma coisa ruim vai acontecer. Significa que tudo que possa acontecer vai acontecer. Em Interestelar não existe paradoxo, porque os dados são rastreáveis. Por exemplo, humanos do futuro evoluem para seres de 5 dimensões, através de dados coletados por TARS, numa viagem espacial. Mensagem do Biel Caixa 12. Eu tenho culhão pra falar pra todos que não entendi porra nenhuma. Vai tomar no cu geral, eu vou é dormir. Biel, você tem uma grande semana, meu irmão. Uma boa segunda-feira pra você. Mais tarde a gente se vê por aí novamente. Uma boa noite de sono pra ti. Seja uma noite abençoada, que você tenha sonhos ótimos. E mais tarde a gente tá junto. Beleza, meu irmão? Deus te abençoe sempre. Possível por esses mesmos seres criarem um buraco de minhoca. As informações têm uma origem clara. TARS coletou os dados quânticos da singularidade do buraco negro. E as coordenadas o robô sempre soube, porque estava na NASA. A única origem que não é clara é a dos seres, porque partimos do pressuposto que Cooper está certo e são humanos do futuro. Mas se isso gerar um paradoxo, logo não são humanos do futuro, ou sempre estiveram a salvos. Por isso não há paradoxo, apenas um loop autoconsistente. Mas se você ainda busca uma teoria sobre como esse ciclo começou, fica até o final que eu tenho uma bem boa. Cooper não viaja no tempo. Cooper não viaja para o passado. A primeira regra de Christopher Nolan é: objetos físicos e campos com 3 dimensões espaciais não podem voltar no tempo. Dentro do Tesseract, a única coisa que volta no tempo é a gravidade. O que Cooper vê é resultado da luz que viaja no tempo até ele, para o futuro, e não para o passado. O Tesseract nem ao menos está na nossa membrana, ou universo. Devemos esquecer o tempo linear como conhecemos. Todos os eventos do quarto de Murphy do início e do final do filme ocorrem simultaneamente. Não existe linhas do tempo alternativas. Tudo o que Cooper faz uma única vez. Porque senão, qual a lógica teria enviar as coordenadas ou a mensagem fica se já tivesse feito isso no passado? Bastaria Cooper sentar e assistir tudo através do Tesseract, como um mero espectador. É verdade. O que acontece é que no começo do filme, vemos as ações do ponto de vista do quarto de Murphy. No final, do ponto de vista de dentro do Tesseract. Entretanto, é o mesmo momento. Não entendeu ainda, Darcy? Eu mesmo me trouxe aqui. Isso não é dito por se lembrar já ter feito, e sim por começar a entender o que está acontecendo. O único problema é que ao colocar as cenas lado a lado, elas não estão sincronizadas. Mas isso não quer dizer muita coisa, pois é bastante comum no cinema, já que o espectador não seria capaz de compará-las assistindo ao filme. E observando cuidadosamente, percebi que quando Murphy entra no quarto, o ponteiro do relógio já está se movendo, antes mesmo de vermos Cooper entrar no Tesseract. E eu encontrei a resposta para isso no livro de Thorne, que diz: o Tesseract armazena o padrão de espasmos no book, de modo que se repete indefinidamente. Quando Murphy, de 40 anos, retorna ao quarto 3 décadas depois, ela encontra o ponteiro dos segundos ainda se mexendo, repetindo continuamente os dados quânticos codificados que Cooper lutou tanto para enviar a ela. Se reparar, Cooper envia a mensagem quando ela ainda é uma criança. Olha ela com a mesma camisa azul. Outra coisa que só parei para pensar agora é que enviando as informações através do ponteiro do relógio soa como uma metáfora a Cooper enviar os dados através do tempo. Deixando o Tesseract. Passamos os dados pelos ponteiros para ela. Uma vez que os dados estão seguros com Murphy, a estrutura é fechada. Ao sair, a trilha evoca o tema de Strauss, executado em 2001, Uma Odisseia no Espaço.
além de descobrir que é ele quem toca Amélia, recriando a pintura A Criação de Adão, de Michelangelo, que passa a fazer sentido quando Caralho, no final os dois papo são reto. o primeiro casal do novo planeta, assim como Adão e Eva. Estação. O piloto é encontrado e levado à Estação Cooper, Legal darem um nome em minha homenagem. Em homenagem à sua filha. habitada por pessoas salvas pela equação de Murphy. O local é um cilindro de O'Neill, uma ideia proposta em 1976. Lá passeia por um memorial com placas da missão Lazarus e Endurance. Este é o poema de Dylan Thomas, recitado inúmeras vezes por Brain. Não adentre a boa noite apenas com ternura. E o poema está inteiramente conectado com o filme. Tenha em mente que o buraco negro é uma estrela extremamente massiva que colapsa. E a singularidade do Gargantua é dita como gentil. It's what we call a gentle singularity. Gentle. Assim, essa última parte passa a fazer muito mais sentido. E a ti, meu pai, te imploro agora, lá na cúpula obscura, que me abençoes e maldigas com a tua lágrima brávia. Não entres gentilmente nessa noite acolhedora. Odeia a luz cujo esplendor já não fulgura. O formato e a cor me lembram um metrônomo analógico, instrumento utilizado para marcar o andamento de uma música. Aqui também estão os nomes dos integrantes das missões, incluindo Cooper e Brand, dados como mortos. Cooper encontra Tars e o conserta. E enfim reencontra sua filha. Eu era seu fantasma. Ela está tão mais velha do que o pai, devido à manobra próxima ao Gargantua ter tomado mais de 51 anos terrestres, somados ao tempo no planeta Miller e caindo no Tesseract. Murphy o manda ir atrás da Dra. Brand, Nenhum pai deveria ver a própria filha morrer. que está sozinha no terceiro planeta, enterrando Edmonds. O cientista provavelmente morreu de velhice, devido a todo o tempo perdido pelo buraco negro. Amélia retira o capacete, indicando que o ar do planeta é respirável. E enfim, a raça humana encontrou seu novo lar. Além das referências religiosas óbvias, como a de Lazarus, a frase de Cooper... O que eu estive fazendo pela Murphy, eles estão fazendo por mim. Por todos nós. Parece colocar eles no lugar de um pai zelando pelo filho, como a crença popular em Deus. E apesar de toda a ciência, o tema central de Interestelar é a humanidade e o amor que conecta as pessoas. Nós amamos pessoas que morreram. Qual a utilidade social disso? Nenhuma. O propósito de Cooper é a Questionamento foda, inclusive. conexão com sua filha. Eu te amo. O amor que os une. Não me escolheram, escolheram ela. Dando sentido mais profundo ao diálogo inicial. Você não estaria aqui se não fosse por mim. Dra. Brand diz que o amor pode ser um artefato de uma quinta dimensão que não percebemos. No final, sua escolha em seguir o coração visitando o planeta do cientista Edmonds, ao qual o ama, se mostrou correta, enquanto a razão de Cooper e Romilly de ir ao planeta Man errada. E agora alguns detalhes muito legais e respostas interessantes. Grande parte do Tesseract foi produzida com cenário, em vez de fundo verde. O maior desafio da equipe em termos de Olha design isso, foi criar moleque. o conceito da estrutura. Após muito estudo e modelos digitais de como as dimensões seriam representadas, a produção construiu um físico. Esse efeito na estante não é computação, e sim realizado com projetores. You're like using the projectors as a light source. O ator passou horas e horas pendurado no arnês, e no fim, a construção se mostrou muito importante para a atuação. You're suddenly able to actually see how he could interact with that environment became quite important. Como eu disse, a Ranger foi construída em tamanho real, sendo controlada através de um dispositivo pelo próprio Nolan. Chris, he really, I think, enjoyed doing that. Whenever we had the emotion base out, he controlled it most of the time himself, because he's the only one that knows what it should be doing. Cooper diz que os fazendeiros sempre repetem a mesma frase. Nós fazendeiros sentamos aqui todos os anos quando a chuva não cai e dizemos: ano que vem. No final, seu filho repete essa frase. Isso eu reparei. Vamos perder um terço de novo, mas ano que vem. Demonstrando a esperança que o mantém na fazenda, não indo atrás de Murphy. E vamos colocar à prova a curiosidade do tic-tac. A curiosidade diz que a cada tic-tac da música, passam-se um dia na Terra. Primeiro, importei a música em um editor de áudio. Concluí que o espaço entre as batidas realmente possui 1,25 segundos, como alega a curiosidade. Apesar de o tempo entre as batidas ser alterado no final. Agora, vamos calcular. O filme afirma que cada hora equivale a 7 anos na Terra, sendo 1 hora 3.600 segundos, e 7 anos 2.555 dias, a regra de 3 conclui que 1,25 segundos correspondem a 0,88 de um dia na Terra, ou seja, em torno de 21 horas. Então essa curiosidade tão compartilhada não é verdadeira. O nome da Dra. Brand é Amélia, homenageando Amelia Earhart, primeira mulher a cruzar o Atlântico a bordo de um avião, e que sumiu na tentativa de dar a volta ao mundo, presumidamente morta, assim como a Dra. Brand para a maioria das pessoas.
A cena seguinte do discurso do Dr. Mann sobre filhos mostra uma garotinha. Essa é Flora Nolan, filha do diretor. Além dos filhos de Matthew McConaughey, Levi e Vida estarem ao lado da cama de Murph. Entre os muitos livros na estante da garota está The Stand, de Stephen King, que narra a quase extinção da humanidade e a luta dos sobreviventes para se mudarem e se estabelecerem, similar ao tema de Interstellar. O belíssimo tema de Hans Zimmer foi gravado por um órgão numa igreja. Temple Church in central London, and we set up a mobile recording system and spent days in there re-recording the organ. E curiosamente, foi composto antes de finalizarem o roteiro. Christopher Nolan admitiu ouvir o tema enquanto reescrevia. I listened to it extensively while I was finishing writing the script. And then Pô, a música... Sei lá, moleque, essa música tem algum bagulho, mano. Porque ela é meio inspiradora. Tu escuta a música e fala assim, caralho, meu irmão. Tu não escuta e tu é indiferente a essa música. Essa música é uma pica. Porque, tipo assim, é impossível você ser indiferente. Começa a tocar, você fala assim, puta que pariu, tá aí. É uma sensação bizarra, pô. O diálogo sobre o homem não ter pisado na Lua, Não acredita que fomos à Lua? além de uma famosa teoria da conspiração, é uma maneira de induzir os alunos a focarem no problema da Terra, sem questionar o espaço, sendo conveniente para o governo aceitar essa versão, com o intuito de doar dinheiro escondido para a NASA, sem atrair atenção. Porque a opinião pública não permitiria mais gastos com exploração espacial. A Endurance gira para simular a gravidade, já que a falta dela pode gerar atrofia muscular e perda de massa óssea. A teoria que eu citei anteriormente de como Cooper entra no loop pode ir contra algumas das regras estabelecidas, criando linhas do tempo ou realidades alternativas, mas vamos lá. No filme, Cooper é ex-piloto da NASA e aparentemente deixou a organização após o acidente. Esse acidente foi provocado por uma anomalia gravitacional. Começamos a detectar anomalias gravitacionais há quase 50 anos. Isso quer dizer que os seres de 5 dimensões já estavam tentando nos ajudar há pelo menos 50 anos terrestres. E agora que começa a teoria. Imagine uma linha do tempo onde esses seres de 5 dimensões não tenham interferido. Sem anomalia, Cooper não se acidenta e continua na NASA. Por ser o melhor piloto, embarca na missão para salvar a Terra. Você é o melhor piloto que tivemos. Na ausência de um buraco de minhoca, não conseguem encontrar um planeta habitável. Então uma nave cheia de cadáveres é encontrada vagando no espaço. E através da memória de TARS, descobrem nossa existência. O robô guarda dados na memória, motivo pelo qual Mann não queria consertar Kip. Eu preciso que o TARS remova e adapte alguns componentes do Kip. Bom, eu não quero afetar suas funções arquivísticas. Eu supervisiono. Muito evoluídos, esses seres decidem nos ajudar, nem que seja por motivos científicos. Ou TARS chegou sozinho a um planeta, incubou os embriões, começando uma nova civilização de humanos. Com o equipamento a bordo, incubaríamos os primeiros 10. Depois disso, com barrigas de aluguel, o crescimento seria exponencial. Que evoluíram até seres de 5 dimensões, capazes de conhecer a história de sua origem, ajudando seus antepassados. Assim colocam TARS dentro de um Tesseract. As anomalias geradas por TARS, Aqui já é viagem já, né? enquanto tenta salvar a humanidade, causam sem querer o acidente de Cooper. Frustrados com as tentativas de TARS, os seres resolvem construir o buraco de minhoca para levar um humano até o Tesseract. E aí entra o discurso de Mann sobre a diferença entre máquinas e humanos. Você sabe por que não podemos enviar máquinas nessas missões, não sabe, Cooper? Uma máquina não improvisa bem. Cooper foi escolhido por ser um humano, piloto e ter uma filha genial, ao qual ama imensamente. Mas então, como Cooper chega à NASA nessa linha de pensamento? TARS sabe as coordenadas, então pode muito bem ter enviado através do Tesseract. Ou o Professor Brand ter entrado em contato com Cooper, já que se conhece. Professor Brand? Assim, Cooper chega à NASA e posteriormente ao Tesseract, dando início ao loop. Dessa maneira, tudo o que acontece no quarto de Murph continua acontecendo uma única vez. E outra teoria que faz ainda mais sentido pra mim é que um dos astronautas da missão Lazarus tenha sido levado ao Tesseract. Porém, como nenhum deles possuía família, não havia a ligação necessária que Cooper possui com Murph. Nenhum deles tinha família, né? Não, nenhuma relação afetiva. Então, esse astronauta foi o responsável pelas primeiras anomalias, até que os seres decidiram levar Cooper. Amor, TARS, amor. E começa o ciclo. Ou até a anomalia que derrubou o Cooper possa ser os mais seres sentido, de 5 talvez. dimensões tentando se comunicar através da gravidade. Não podem se comunicar. Mas sem sucesso, e por isso escolheram Cooper. Na minha opinião, você não precisa entender toda a parte científica para apreciar o filme. Pra mim, é... Não precisa, não precisa. Isso que eu ia falar, porque vão ter diversos questionamentos. Pô, explica isso, não tem que explicar nada, cara. Você assiste o filme, ele bate diferente em pessoas diferentes. Mas o filme é foda.
Como poesia, nem sempre precisa fazer sentido, mas o que você sente? O grande foco por trás de toda essa ciência é a relação humana. Como disse Amélia, o amor não é apenas uma serventia social, pois que serventia tem amar alguém que já morreu. Toda a ciência do filme, sem dúvida, é muito importante. Concordo. E é ela quem possibilita uma situação inusitada, onde a filha se torna mais velha do que o próprio pai. Mas não acho que o final precisa ser 100% compreendido e explicado, e sim sentido. Em alguns momentos, o amor é comparado a algo de outra dimensão, porque soa bonito, é inegavelmente comovente e, acima de tudo, não há como provar. Se gostou do vídeo, compartilhe com um amigo que também curte o filme. Eu gostei demais. E gostei demais do filme também. Esse canal é foda, inclusive, cara. Eu sou inscrito no Sessão Nerd, muito bom canal. Eu gosto. Mas, pô, filmão, rapaziada. Filmão.